just have to wait. Happy every time you're walking by. I'm a simple guy. But I just have to wait. Happy every time you're walking by. Então estamos de volta com o Ed Mota. Simple Guy, acho que é o nome da música. Não tenho nem certeza. Eu tô vendo aqui um show que chama Jazz Ahead. Eu não sei se Jazz Ahead é o nome de um festival. Também não sei, viu, pessoal? Não sei nada aqui. Bom, a apresentação foi feita em 2015. Uma baita apresentação do Ed Mota, que é um baita de um cantor, né? Vamos combinar. Eu tinha prometido, né? Quer dizer, eu não tinha prometido, eu tinha dito, né, que eu ia colocar a música do Ed Mota e não coloquei na abertura, mas coloquei aqui na volta. Então vamos lá, vamos voltando. Deixa eu abrir aqui. Agora vamos ver aqui como criar vamos criar e como, enfim, vamos ver algumas coisas aqui de código agora em Java, né? Para manipular threads, vamos dizer assim. Então as threads no Java, elas são gerenciadas pela JVM do Java, tá bom? Então ela vai oferecer um comportamento padrão dentro das possibilidades, tá? Porque, enfim, o Java, vocês já sabem como ele funciona, né? Ele vai ser executado dentro de um sistema operacional, né? Então, dadas as características aí de cada sistema, a JVM ela vai, digamos, fazer o maior esforço possível para oferecer um comportamento bem similar entre os sistemas diferentes, tá bom? Então essa é a vantagem de um programa Java. Ele tem lá, eu não sei se eu já comentei com vocês, mas a máquina virtual do Java, ela é uma especificação, né? Então você pode ter várias implementações diferentes, mesmo assim para o mesmo sistema operacional, né? Várias implementações diferentes de máquina virtual, mas ela tem que seguir a especificação da máquina virtual Java lá, né? Então, enfim, todas as funções de thread lá do jeito que funciona tem que funcionar igual, tá bom? E não importa qual é o sistema operacional que está executando e não importa qual é a implementação de máquina virtual Java que está ali instalada, certo? Threads Java podem ser criadas implementando a interface Runnable, tá? É um jeito de você implementar thread em Java. Então, tem uma interface Runnable e que ela tem um método run, tá bom? Então, quando você quer que um código seja executado dentro de uma thread, e eu falo assim, né, dentro de uma thread que não é a thread principal, né, que quando o teu programa roda, quando o teu método main lá é executado pela máquina virtual, vamos dizer que, agora eu estou usando aqui uma terminologia até meio informal aqui, né? Vamos dizer que está dentro da thread principal do teu programa, tá? Não que exista uma thread principal, mas eu estou usando aqui um termo informal. Então, né, assim, todo programa Java ele tem ali a thread que é a thread principal que eu estou chamando, que é a thread do main. Então, se você quiser criar uma outra thread, né, fora a thread que eu estou chamando de principal, que é por onde o teu programa começou, aí uma das coisas que você vai fazer vai ser implementar essa interface Runnable, tá bom? E aí você, portanto, né, vai ter que implementar o método run definido nessa interface. Então vamos ver aqui como que esse exemplo aqui foi construído. Então tem uma classe aqui, ó, mutable integer, tá? Só lembrando lá que no Java, hoje aqui tá passando avião, estão batendo aqui também em cima, tá em obra aqui em cima, no apartamento de cima. Eu espero que o áudio não fique tão ruim.
Eu geralmente eu gravo as aulas de madrugada, né? Mas hoje eu estou gravando de tarde aqui, ó. Agora são 3h10 da tarde. Então, mas vamos voltar aqui, ó. Então, assim, lembrando que no Java, o Java tem alguns objetos que são imutáveis, né? Então, o integer do Java, por exemplo, é imutável. Então, aqui, no nosso exemplo, está criando um inteiro que é mutável, né? Mutable integer. Aí ele tem lá o valor dele e tem o método get e o método set. Beleza. Aí depois eu vou ter uma classe aqui que faz a soma, uma classe que vai, a função dela vai ser fazer somatório lá. Aí ela vai ter uma referência para um objeto desse tipo aí, mutable integer, né? E aí dentro do construtor dela, ela vai receber esse objeto. Então esse objeto não vai ser criado dentro dessa classe aqui, tá bom? Então quando eu instanciar um objeto dessa classe aqui, um summation, né? Eu vou ter que passar no construtor um mutable integer para ele, já criado, tá bom? E aí vai ter esse inteiro aqui, upper, que vocês vão entender já para que ele serve, tá bom? E aí no construtor ele não faz nada, ele só guarda as referências aí dessas duas coisas que, quer dizer, o inteiro aqui ele copia o valor, não é referência, né? Mas aqui, como é referência de objeto, ele copia a referência do objeto aqui. Beleza. Aí, no método run, tá? O que ele vai fazer no método run? Ele vai fazer o somatório, tá? Então, ele vai inicializar esse somatório com 0, uma variável local aqui, né, do run. E aí, ele vai pegar o i do 0 até esse upper aqui, que foi passado para ele no construtor, e vai ficar somando. Então, 0 mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, até upper. Depois que ele calculou esse somatório, que, aliás, aqui só para falar em termos de matemática, né, tem uma fórmula fechada para fazer isso, né? O cara não precisava fazer isso dentro de um for. Mas tudo bem, o exemplo não está entrando nesses méritos, né? Aí então, depois que ele terminou essa tarefa, aí ele vai setar esse valor aqui lá no mutable integer, tá bom? Então ele vai pegar lá, ó, a referência que ele guardou e aí ele vai setar o valor aqui, ó, para essa soma que ele calculou. Beleza? Então é isso que é feito dentro do método run, tá bom? É um exemplo bem bobinho aqui, na verdade. Agora vamos olhar essa outra classe aqui, o driver, né? O que ela faz? Então ele recebe aqui no args aqui do Java, que é, bom, para quem não sabe, né, quando você executa um programa em linha de comando no Java, você pode passar argumentos para o programa, né? Então, por exemplo, essa classe driver aqui, né? Você vai executar lá Java driver, né? Aí, se você quiser passar algum valor como argumento, você pode falar Java driver espaço 1, por exemplo. Então, você está passando o número 1. Aí, ele vai guardar dentro desse vetor aqui, na posição 0, vai aparecer a string 1 aqui que você digitou. Tá bom? Por isso que ele está fazendo o parse int aqui. Beleza? Aí você pode passar vários argumentos, né? Você poderia passar 1, 2, 3, 4. Aí ele ia guardar, ou então strings, né? Alexandre, espaço, Freire. Aí no args0 ele ia guardar Alexandre, no args1 ele ia guardar Freire, tá bom? Então, beleza. Aí ele viu aquilo, ó, tá, se o argumento for maior que 0, né? Então você passou algum argumento lá, aí ele pega o argumento da posição 0, faz um parse int. Ah, se for menor que 0 dá um erro. Tá, uns tratamentos meio besta aqui, né? Só para dizer que então você tem que passar um número inteiro, né, como argumento. Se você passar um que não for número inteiro, já vai dar erro aqui nesse parse int também, né? Vai lançar uma exception aqui. Beleza, mas o que interessa pra gente está aqui dentro do else, né? Então o que vai acontecer aqui, ó? Vou esperar o avião passar aqui. Acho que é helicóptero, não é avião. Aí ele cria aqui, ó, um mutable integer novo, né? Aí aquele upper lá que a gente viu, né, que é até onde vai o somatório, é o argumento, né? Então esse argumento que você vai passar aqui no programa é até onde vai o somatório. Aí agora sim é a parte que realmente interessa pra gente, que é a parte de como criar uma thread, né? Então como que é feito aqui, ó?
ele vai dar um new nesse objeto thread aqui, ó, então new thread, e aí dentro do... Isso é uma das formas de criar, tá, pessoal? Não tem uma única forma de criar thread no Java. Então, uma forma de criar thread no Java é assim, ó, new thread, e aí no construtor, o que você tem que passar para esse thread aqui, para o construtor da thread? Um objeto cuja classe lá implementa a interface runnable, tá? Então lembra que o summation ele é um runnable, né? Que ele implementa a interface runnable. Então, ou seja, o construtor da thread, você pode passar para ele o runnable, beleza? Então a gente está criando aqui ó, o summation, passando lá os parâmetros que ele pede, e aí como ele implementa a runnable, eu posso passar ele aqui para o construtor da thread. Ou seja, né? O que está acontecendo? Eu estou embalando esse objeto aqui que eu acabei de criar dentro de uma outra thread, tá bom? Aí, o fato de eu ter criado a thread não significa que ela vai ser executada, tá? Aqui eu só criei a thread, né? Mas ela ainda não está sendo executada. E quando que ela vai ser executada? Quando eu der o start aqui, tá bom? Quando eu der o start, na verdade, tá? A thread ela não vai começar imediatamente, tá bom? Quando eu dou o start, eu estou autorizando a máquina virtual do Java a poder executar essa thread aqui, tá bom? Aí a máquina virtual do Java é que vai decidir, conforme a política de escalonamento dela lá, quando que ela vai trocar o contexto da minha thread para essa outra thread que eu estou querendo criar, que eu estou querendo executar, tá bom? Isso se eu tiver um processador só, né? Que ela teria que tirar, digamos, a thread que eu chamei lá de principal para executar essa thread aqui. Agora, se fossem múltiplos processadores, aí a máquina virtual ela também ia decidir quando, para qual processador que ela ia mandar essa thread aqui, quando que isso ia começar, tá bom? Beleza? Agora só lembrando que assim, né, lá no baixo nível, a gente vai ter isso aqui mesmo no Java, tá? Porque o Java ele vai ter as threads da máquina virtual que elas vão estar associadas a threads do kernel, tá bom? Isso aí não tem como fugir, tá bom? Então, quando a máquina virtual criar lá uma thread, né, é, aí essa thread vai estar associada, em algum momento a gente não tem como fugir disso aqui, tá? Tem thread de kernel envolvida aí, tá bom? Não é porque eu estou rodando na máquina virtual que eu não dependo mais do kernel do sistema operacional, tá bom? Então agora a gente está tendo um nível a mais aqui de coisa, né? Então, quando eu crio uma thread aqui minha, eu estou criando essa thread dentro da máquina virtual do Java. Eu não sei como que ela internamente funciona, né? Vai que ela, vou supor, tá? Tô chutando aqui, tá? Nem sei, tá? Eu estou falando uma coisa que eu não sei aqui. Mas vamos supor, tá? Que a própria máquina virtual do Java poderia criar as threads dentro dela lá nesse mesmo esquema aqui, ó. Ah, ela vai decidir se ela... Então eu teria a thread da máquina virtual associada à thread do usuário e aí depois, né, eu criaria um outro nível aqui, né? Então assim, quantas threads da máquina virtual eu associo para as threads do usuário e aí depois o nível das threads do kernel associado às threads da máquina virtual, tá bom? Vou frisar de novo, eu estou falando uma coisa que eu não sei, tá bom? Eu não sei como que a máquina virtual funciona com relação a essa questão aqui, tá? De mapeamento de thread de usuário para thread de máquina virtual, se é que isso existe, tá bom? Tô supondo, né? Já que isso existe no nível de kernel, poderia existir também no nível da máquina virtual. Fica como lição de casa, né? Fazer essa pesquisa aí. Dá uma gulgada aí para descobrir. O professor, o professor fala um negócio sem saber e quer que os alunos corram atrás para descobrir, né? Enfim, mas não, na verdade não é isso que importa, tá, pessoal? Eu só estava assim, querendo lembrar vocês que por mais que a gente tenha a máquina virtual, a gente não foge do negócio do kernel lá que a gente falou antes, tá? Desses modelos aqui, tá bom? Então não importa o que a máquina virtual vai fazer. O fato é, as threads que a máquina virtual quiser criar, ela vai pedir para o sistema operacional. E aí o sistema operacional vai ter que gerenciar essas threads aqui que a máquina virtual está querendo, tá bom?
Então a gente aqui não está pedindo diretamente para o sistema operacional criar thread, né? A gente está pedindo para a máquina virtual, mas ela vai ter que pedir para o kernel, tá bom? E aí ela não vai fugir desses modelos aí que a gente falou antes. Beleza. Quando então eu startei a thread, na verdade eu só estou sinalizando então para a máquina virtual que aquela thread pode ser executada. Aí o que poderia acontecer aqui? Poderia acontecer da máquina virtual terminar de executar o meu programa para depois ir para essa outra thread. Né? Poderia já ir para outra thread naquele mesmo instante e terminar essa outra thread para depois voltar. Ela poderia ficar trocando de contexto toda hora, então executar um pouco da minha thread, um pouco da outra, um pouco dessa, um pouco da outra. Entendeu? Isso a gente não tem controle. Tá? Então, se eu quero esperar essa thread terminar para eu poder fazer alguma coisa, tá? Então vamos supor que no exemplo da matriz lá, eu criei 8 threads, vamos supor, ou 3, né? No nosso exemplo era 3, né? Então eu criei três threads diferentes. Aí para cada uma delas eu disse, ó, você vai somar essa submatriz, aí você outra vai somar essa outra, você outra vai somar essa outra. Aí eu dei start nas 3, né? Só que agora eu quero esperar as 3 terminarem para eu poder calcular a soma de tudo. Né? Então eu tenho um comando aqui para eu fazer isso. Tá? Então é esse join aqui. Ó, tá? Então quando eu dou join nessa thread aqui, ó, eu vou ficar travado nessa linha até essa thread terminar. Tá bom? Então se eu quisesse fazer isso com as 3 lá no exemplo que eu dei, né, eu teria que dar join nas 3. Tá? Então join na thread 1, join na thread 2 e join na thread 3. Que aí ele ficaria travado até terminar. Então vamos supor que tivesse thread 1, 2 e 3 aqui na sequência com join, né? Iria travar, só ia sair da linha lá quando a thread 1 terminasse, aí iria para a segunda. Só ia sair da segunda depois que a segunda terminasse. Depois só ia sair da terceira depois que a terceira terminasse, tá bom? A máquina virtual ela não precisa executar a primeira thread 1, depois a 2, depois a 3. Ela que gerencia, a gente não tem controle sobre o escalonamento. O comando join, ele só está dizendo que assim, cara, eu só quero continuar meu programa depois que essa thread estiver terminada, tá bom? Então é isso que ele está fazendo aqui, ó. Ele está esperando a thread que ele pediu para iniciar terminar. Aí quando essa thread terminar, aí ele só vai imprimir lá o valor lá que foi calculado dentro da outra thread, tá bom? É um exemplo meio besta, mas enfim, ele ilustra como criar uma thread, né? Como iniciar essa thread e como esperar essa thread terminar para depois a gente continuar aqui no a nossa thread que eu estava chamando de principal. Beleza? Então vocês já podem começar a brincar, escrever programas multithread em Java, sabendo alguma coisa já sobre isso. Quais são os estados de uma thread no Java? Tá? É parecido com os estados de um processo, né? Só que o processo no sistema operacional, a gente viu que ele tem um estado a mais, né? Ele tem um estado a mais. Eu perguntaria para vocês aí, que estado a mais é esse? Pense aí. Que estado? O processo tem um estado a mais aqui, ó. Qual é esse estado? Aqui, ó, vamos falar da thread, né? Então a thread tem o estado novo, que aí é parecido lá com o do processo, né? Que assim, o novo, ele ainda não pode ser executado, né? Então esse estado de novo, vamos supor, ele ainda está sendo criado, né? Então ele ainda está, ele não está pronto ainda para ser executado, tá bom? Aí aqui no Java, ó, quando eu chamo lá start, aí ele vai mudar o status da thread para runnable, né? Aí vocês lembram lá que no caso do processo era o estado de pronto, né? Então o estado de pronto aí sim eu posso executar aquele processo. Então aqui no Java, runnable é quando a thread pode ser executada, tá bom? Aí quando eu faço um sleep ou faço uma requisição de entrada e saída, né? O sleep é assim, eu por algum motivo eu quero pôr a minha thread para dormir, tá bom? Eu falo, eu vou esperar acontecer tal coisa para depois eu voltar a executar. Então eu posso chamar lá algum comando específico para fazer a minha thread dormir. Ou então eu faço uma requisição de entrada e saída que
né, ela só vai terminar, né, depois que eu for atendido nessa requisição. Vocês lembram lá que vai para a fila do dispositivo, né, isso pode demorar tal. Aí a thread ela vai mudar para esse estado aqui, ó, blocked, né, ela está bloqueada, ela não pode ser executada, tá bom? Que lá no caso do processo era esperando, né? Então ele ficava pronto, ficava esperando, né? Aí depois eu fico ciclando nisso aqui, ó. Pronto, esperando. É runnable blocked. Runnable, então terminou lá entrada e saída, ele volta para runnable. Lá no processo, ele tinha um estado a mais que era o estado executando, né? Então ele tinha o estado de pronto, aí depois ele ia para o estado executando e estado esperando. Executando, esperando, isso, né? E aí depois ele podia, né? Tinha o estado a mais era esse, né? Ele fazia essa distinção entre o pronto e o executando, né? Aqui não, no Java não há essa distinção, tá? Então o runnable ele meio que une essas duas coisas, o executando e o pronto lá do processo, tá bom? Essa é a resposta aí da pergunta que eu tinha feito. Então beleza, ele fica ciclando nisso até terminar lá o método run, tá bom? Quando termina o método run, aí acabou a thread, tá bom? Aí ela tá dead, né? Beleza? Então, seja porque terminou porque deu um erro, né? Pode ter lançado uma exceção e tal, ou então porque terminou de forma normal mesmo. Aí vai para essa thread já era. Agora vamos ver como implementar. Lembra que a gente falou lá do produtor consumidor, né? Dois processos se comunicando usando esse modelo aí de produtor consumidor. Vamos fazer isso agora entre duas threads, tá bom? Então tem aqui, ó, a classe factory, né? Que ela cria lá uma caixa de correio, né? O mailbox, né? Que é do tipo aqui message queue, tá bom? E aí eu vou criar duas threads aqui, ó, a thread do produtor e a thread do consumidor. E as duas vão compartilhar essa mesma mailbox aí, beleza? E aí eu vou lá e dou start nessas duas threads, tá bom? Esse código está todo dentro do construtor, né? Então aqui no main, ó, ele só está construindo, né? Só dando new factory aí dentro do construtor que está fazendo tudo isso. Então vamos ver agora o código, né, do consumidor e do produtor. Então, ó, no produtor, como eu quero rodar isso dentro de uma thread, né, eu estou passando o produtor dentro do construtor da thread e estou passando também o consumidor dentro do construtor da thread. Então vocês lembram lá que esse cara então ele tem que implementar a interface runnable, né, tanto o produtor quanto o consumidor. Então ele tem que implementar a interface runnable e dentro do método run é o que ele vai colocar lá, que é o que ele quer que execute dentro da thread, né? Então vamos ver aqui, ó. O produtor no construtor lá ele só recebe a referência lá do mailbox e guarda. E aí dentro do método run ele fica naquela doideira dele lá de ficar em um loop infinito criando datas e colocando lá na caixa de correio, né? Então o que ele faz? Ó, laço infinito, cria uma nova data e manda lá para a caixa de correio, tá bom? Aí ele dá um sleep aqui, né, ó, nap, que é um método aqui de dormir por alguns instantes, né? Não especificado aqui explicitamente quanto tempo é, mas aqui só, então ele fica só para não fazer muito, não gerar muitas mensagens, ele dorme um pouquinho e manda uma data, dorme um pouquinho e manda uma data, e esse é o produtor. E o consumidor, né, vocês já imaginam o que é, né? Então, lá no construtor ele pega a referência da mesma caixa de correio e ele fica nesse laço infinito aqui também, fazendo digamos, o complementar ali, né? Que é o quê? Pega e recebe uma mensagem da caixa de correio, né? Aí se tiver mensagem, né? Então se veio alguma coisa lá, diferente de nulo, aí ele vai lá e imprime, tá bom? Qual foi a data, né, que ele recebeu. Beleza? E ele também vai dormindo e vai recebendo, tá bom? Então se você rodar esses dois códigos aí você vai ficar vendo lá, o produtor, né, vai ficar mandando um monte de data para essa caixa de correio e o consumidor vai ficar pegando, cada um numa thread separada, tá bom?
Se você criasse vários, agora só para gerar alguma polêmica aqui, se você tivesse vários produtores, né, e um consumidor, deixa eu pensar aqui o que eu ia falar. Poderia acontecer, tá? Onde eu tava pensando, né? Se eu tivesse vários produtores, né? Poderia acontecer, e um receptor só, um consumidor só. Será que poderia acontecer dele receber as mensagens com a data trocada, tipo assim, uma data, teoricamente, vou falar em segundos, vai, para ficar mais fácil. Então, um produtor, no segundo 1, ele produziu uma mensagem, aí o outro no segundo 2, no outro no 3, o outro no 4. Aí, teoricamente, né, se eles colocaram isso nessa ordem, né, quando eu vou consumir, eu teria que consumir nessa ordem também, né? Não teria por que eu consumir a mensagem, a data lá criada no segundo 2, antes da data do segundo 1, certo? Teoricamente não teria como isso acontecer. Mas o que acontece, ó? Quando eu estou dando assim só para vocês verem que programar multithread também não é tão simples, porque a gente não tem controle de como que a máquina virtual vai fazer a troca do contexto. Isso não é só em Java, tá? Mesmo que você estivesse fazendo multithread direto com o kernel, você ia ter o mesmo problema. Que é o seguinte, você não tem o controle de como que a troca de contexto está sendo feita. Então, assim, vamos supor que um processo pegou... Aqui, vamos falar de thread, vai, já que a gente está olhando para o Java, né? Então, uma thread Java, né? Então, vamos supor, essa thread aqui, ela criou a data no instante 1, né? Só que aí, trocou o contexto antes dela colocar essa mensagem na caixa de correio. Então, ela executou no instante 1. Criou a data no instante 1. Só que antes dela colocar na caixa do correio, trocou o contexto. Aí foi para outra thread. Aí a outra thread criou a data no instante 2. Só que ela conseguiu colocar a data 2 lá na caixa de correio antes da outra thread lá. Colocou. O código dela foi aqui, ó, colocou. Aí agora trocou de novo o contexto, voltou para a thread inicial lá. Aí ela pegou a data que ela tinha criado e agora ela colocou na caixa de correio. Ou seja, trocou a ordem das mensagens, vamos dizer assim, né? Tipo, a thread que tinha criado a data primeiro, ela só conseguiu ter acesso à caixa de correio depois, certo? Então é o tipo de coisa que às vezes você programando você não vê, né? Eu tô dando um exemplo meio fácil de ver, mas nem sempre é tão fácil de ver o impacto que pode ter essa questão de troca de contexto, entendeu? Depois a gente vai até estudar isso melhor, tá? Tem capítulo que a gente vai pegar mais fundo nisso, tá bom? Vai ver exemplos concretos de problema até de consistência que pode dar num determinado programa, porque ele não levou em conta que a troca de contexto acontece num lugar que ele não sabe aonde que é, entendeu? Esse é um assunto bem interessante que a gente vai estudar, tá bom? Estou fazendo propaganda aqui. Eu só não vou lembrar qual é o nome do capítulo agora. Se eu tivesse aqui com a lista de todos os capítulos, eu lembraria. Mas eu não sei agora qual é. É um capítulo, acho que o título do capítulo é alguma coisa assim, sincronismo de processos, alguma coisa assim, tá bom? Certo, então se você tiver essa curiosidade para ver se isso acontece, né, na tua máquina, você poderia criar lá 10 produtores diferentes e aí deixa rodando isso por um tempo lá e ver se acontece de na hora de você pegar e no consumidor lá, você imprimir as datas, se aparecer data na ordem invertida, é porque aconteceu isso que eu te falei. O cara criou a data, só que ele não conseguiu colocar a data na caixa de correio. Aí trocou o contexto, foi para uma outra thread que criou uma data depois e conseguiu colocar na caixa de correio, né? Aí a outra, depois, quando ela voltar, ela vai colocar dela na caixa de correio e vai gerar uma inversão na ordem dessas datas aí, tá bom? E aí também uma outra coisa, né?
Quando você roda um programa de computador, geralmente, né, o que que acontece? Geralmente assim, né, sempre, né, sempre, o que que acontece? Ele é determinístico, vamos supor que, né, você não acessa, você não faz nada aleatório, né, dentro do programa. Então, o programa é determinístico. Então, toda vez que você rodar esse programa, você vai ter o mesmo resultado, tá bom? Agora, quando você roda um programa multithread, você perde essa característica, né? Isso, assim, se você não fizer um controle do sincronismo de processo, como a gente vai estudar mais para frente. Então você não tem mais esse controle, você não sabe a ordem quando que um negócio vai trocar de contexto. Então o que que acontece? É outro teste que você pode fazer. Você vai rodar esse programa que eu falei aí, tipo vários produtores gerando data, você vai gerar uma vez. Pode ser que nessa vez que você, na primeira vez que você rodou, não houve inversão de datas. Então a data que o consumidor foi imprimindo foi tudo na ordem certinha. Aí você roda o programa de novo. Pode ser que haja uma inversão de datas. Aí você roda de novo. Pode ser que haja uma outra inversão de data, não a mesma, né? Antes tinha invertido lá na primeira com a segunda, agora inverteu a quinta com a oitava, sei lá. Entendeu? Pode ser que na outra vez vai rodar, vai ter várias inversões de data. Então, cada vez que você rodar, vai ter um resultado diferente. Por quê? Porque vai depender da troca de contexto do sistema operacional. E essa troca de contexto, ela vai depender de como que o sistema estava na hora que o teu programa foi rodado. Então, se você conseguisse reproduzir exatamente tudo igual como estava no sistema todo, aí pode ser que o teu programa vai ter o mesmo comportamento. Só que isso você não tem controle, entendeu? O sistema operacional nunca vai estar igual, né? Assim, você rodou agora, tinha lá um certo processo lá do sistema que estava rodando. Quando você rodou de novo, já não é mais a situação já é outra, entendeu? Então você não tem mesmo esse controle. Então, cada vez que você rodar, o escalonador do sistema operacional ele pode fazer algo diferente, tá bom? Então, então você perde essa característica que a gente, obviamente que pra gente é boa, né? De você tem sempre que você rodar o programa você ter o mesmo comportamento. Então, para você ter uma garantia, né, de comportamento aí padrão do programa, você vai ter que ter mecanismos de controle de sincronismo, que a gente vai estudar depois em outro capítulo, tá bom? Se eu não me engano, o nome do capítulo é Sincronismo de Processos. Beleza. Questões de threading. Semântica das chamadas do sistema fork e exec. Certo? Então, uma coisa que quando você for projetar um sistema operacional, você tem que pensar, né? Quando eu executo um comando fork, o que que acontece lá? Se for multithread, né? Aí lembra que o fork ele copia, né? O fork que a gente viu lá até o exemplo, ele copia o processo filho é uma cópia do processo pai. E se o processo pai tiver 3 threads, o processo filho vai ter exatamente as mesmas 3 threads, né? Você vai copiar tudo ou não, enfim. Então, coisas que tem que ser pensadas aí. E que, enfim, podem ser feitas de formas diferentes. O exec, vocês lembram que o exec é mais assim quando eu quero, em vez de eu copiar o pai, né? Então o processo filho, em vez dele ser uma cópia do pai, ele vai ser a execução de um outro programa. Então, a partir do meu programa pai, eu quero abrir um outro programa. Aí eu faço uma chamada para exec, né? Não para fork. Certo? Cancelamento de thread. Então, se eu quiser cancelar uma thread, o que que eu faço? Como que faz, né? Tratamento de sinal. A gente vai ver daqui a pouco, né? Que sinal é esse? A gente vai falar também de pools de thread. Já vamos falar daqui a pouco. Dados específicos da thread e ativações do escalonador. Vamos falar disso tudo daqui a pouco aqui. Cancelamento de thread. Terminando uma thread antes que ela tenha terminado, né? Como que a gente faz? Então, no caso do Java, né? No caso do Java, a gente viu que a thread ela termina quando termina o método run. Mas e se eu não quiser esperar o método run terminar? Né? Vamos supor que o que eu queria fazer eu já não quero mais, né? Falar, eu quero cancelar a tarefa. Como é que eu faço? Tá? Duas técnicas gerais: cancelamento assíncrono
ou cancelamento adiado. Né? No caso, o cancelamento assíncrono, ele vai terminar a thread de destino imediatamente. Então, um comando que eu vou lá e pau, mato a thread. Às vezes isso pode ser indesejável, tá? Porque às vezes a thread, para ela terminar, ela precisaria liberar algum recurso, entendeu? Porque às vezes é um recurso que aquela thread alocou, mas que ele tá alocado, vai ficar alocado para o teu processo. Então, se você simplesmente matar aquela thread, o recurso ainda vai estar preso no teu processo. Então, era melhor você avisar a thread e falar, ó, quero te matar, fume o seu último cigarro, né? A thread vai lá e libera os recursos que ela alocou e aí ela termina, tá bom? Então, às vezes, você quer ter essa chance, você quer dar essa chance para a thread de fazer alguma coisa lá, uma finalização, que geralmente liberar recursos. Às vezes tem uma questão de consistência. Então vamos supor que uma thread estava manipulando um arquivo, ela estava escrevendo num arquivo. Se você matar a thread, ela vai gerar uma inconsistência naquele arquivo. Então, aí o que a thread pode fazer quando ela recebe lá ela percebe que ela tem que terminar? Ela pode desfazer o que ela tinha feito, né? Ela fala, eu estava fazendo uma alteração no arquivo, mas dado que eu vou ser cancelado, eu tenho que desfazer o que eu fiz nesse arquivo, né? Ou então eu tenho que terminar o que eu estou fazendo e aí sim depois eu termino, né? Que eu termino essa thread, né? Enfim, tá bom? Agora, então, o que eu estava falando aqui tem a ver com esse cancelamento adiado, né? Então, permite que a thread de destino verifique periodicamente se ela deve ser cancelada, tá bom? Então, no cancelamento adiado, você confia, né? Porque, obviamente, que é assim, né? O programador que está escrevendo ali, ele está escrevendo todas as threads do programa dele, né? Então, ele tem que saber que tipo de cancelamento que ele vai fazer para ele ter essa confiança de que a própria thread ela vai verificar periodicamente se ela deve ser cancelada ou não, tá bom? Então não adianta você usar o cancelamento adiado e você, o programador que eu falo, né, ele não ter esse código lá na thread no caso do Java aqui, dentro do método run, que verifica periodicamente se essa thread tem que parar ou não, entendeu? Então, no cancelamento adiado, você dá uma responsabilidade para a thread de ficar checando. Ela tem que checar para ver se ela tem que parar ou não, tá bom? Vamos ver o código aqui, ó. Cancelamento adiado em Java. Como que funciona? Então, na hora de eu criar uma thread, eu tenho que passar para ela. Lembra que a thread eu tenho que embalar dentro dela alguma coisa que é runnable, né? Aí aqui, ó, eu estou embalando uma interruptible thread, que ó, ela é runnable, tá bom? Ela implementa runnable, tá? Então, esse interruptible thread é uma classe que a gente está criando aqui, tá bom? Aí, ó, eu lembro que assim, né, para startar a thread eu tenho o método start, que aí eu libero a máquina virtual para quando ela quiser executar essa thread e tal. E aqui a mesma coisa, eu vou ter esse código aqui, ó, interrupt, né? Que aí eu não estou fazendo isso aqui, eu não estou fazendo cancelamento assíncrono, tá? Então, quando eu chamar um interrupt, ele não vai matar a thread na hora, tá bom? Ele vai sinalizar para a thread que ela tem que morrer. Ele não vai matar a thread. Então vamos ver como que a thread vai verificar, né? Que lembra que aqui no cancelamento adiado tem que verificar periodicamente se essa thread vai ser cancelada ou não. Então vamos ver essa thread, ó, como que ela vai verificar isso periodicamente. Então aqui, ó, dentro do método run tem um laço while true aqui de novo, tá infinito. Nem toda thread você precisa de um laço true, tá? Porque os exemplos aqui sempre estão assim. Mas então aqui eu estou realizando alguma tarefa e de tempos em tempos, tá? Em algum momento eu vou verificar para ver se a minha thread foi interrompida ou não. E aí eu chamo esse método aqui, ó. Então o método estático da classe thread que pega aqui a thread que está em execução no momento, que é a minha thread, né? Então esse thread.currentThread ele vai ser a minha thread
aqui que está executando, tá bom? Porque eu sei que eu estou executando dentro da minha thread, mas eu não tenho a referência da thread que me embalou, tá bom? Então aqui, ó, de fora, né, quem criou a thread, ele tem a referência da thread que está embalando a minha classe, aqui, o meu objeto aqui, né? Tá bom? Então quem criou a thread tem a referência da thread aqui que está embalando o objeto thread, né, que é responsável por embalar o meu runnable lá, né? Certo? Agora eu lá de dentro do runnable, para eu ter uma referência dessa thread aqui, ó, que está me embalando, eu vou chamar esse método aqui, tá bom? E aí eu tendo a thread que me embalou, eu chamo esse método aqui, ó, isInterrupted, tá bom? Então, ou seja, quando eu falo interrupt, eu nada mais estou fazendo do que mudando uma flag aqui, ó, dentro dessa thread para dizer que ela está interrompida, tá bom? E aí aqui dentro eu estou lendo essa flag, né? Então eu falo, is interrupted? Tá interrompida a thread? O cara lá de fora que criou essa thread, ele chamou o método interrupt? Chamou. Ah, então pare, né? Dá um break aqui, ó, tá bom? Ele faz alguma coisa, né? Então aqui no caso ele só está imprimindo aqui, ó, né? Uma mensagem e aí ele está dando um break aqui, está saindo fora da tarefa que ele estava realizando e aí tem um comentário aqui, ó, clean up e terminate. Então aqui ele vai liberar recursos, aquelas coisas todas lá, tá bom? Então essa é a vantagem de você fazer o cancelamento adiado, tá bom? Você permite que a thread ela libere recursos, enfim, termine de realizar alguma coisa lá, tal, que, sabe, tava já acabando, vamos supor, para antes dela terminar de fato. Beleza? Tratamento de sinal. Sinais são usados em sistemas Unix para notificar um processo de que ocorreu um evento em particular. Um manipulador de sinal é usado para processar sinais. Sinal é gerado por evento em particular, depois o sinal é entregue a um processo e o sinal é tratado, tá bom? Certo? Então essa questão dos sinais aí é uma forma que o sistema tem de se comunicar com os processos, né? Então ele fala, ó, aconteceu tal coisa, a impressora travou o papel, aí ele manda um sinal para esse processo. Aí então gerou o evento, entregou o sinal, né, para o processo e aí o processo vê o que ele tem que fazer, tá bom? Opções. Aí agora, e se o processo for multithread, né? Então assim, a gente viu, tem os sinais, né? Então o sistema operacional pode querer mandar um sinal para um processo. E quando esse processo é multithread, o que o sistema vai fazer? Né? Opções: entregar o sinal à thread para a qual o sinal se aplica. Tá? Então, de alguma forma, o sistema, você na hora de criar as threads, você vai indicar lá quais sinais, né? Se você for mandar tal sinal para o meu processo, é para essa thread aqui que você tem que mandar. Né? Então, de algum jeito, na hora de criar a thread, você vai indicar isso para o sistema operacional. Né? Outra opção, entregar o sinal a cada thread do processo. Então, quando em vez do sistema entregar o sinal para um processo, ele vai entregar o sinal para cada thread do processo, tá bom? Então, ocorreu um erro lá, ele vai indicar isso para todas as threads dentro do processo. Outra opção, entregar o sinal a certas threads no processo. Então, é quase que o mesmo do que o 1, né? Porque o 1 é uma thread específica, aqui são certas threads, né? Então, certo? Eu estava colocando no plural aqui. Então, algumas threads. Então, isso de alguma forma também, na hora de criar as threads, o processo vai mostrar para o sistema operacional, ó, tá, se você for me dar tal sinal, você entrega para essas threads aqui, tá bom? Não precisa entregar para todas, entrega só para essas aqui. Né? Então, ele vai fazer o processo, no momento dele criar as threads, ele indica isso para o sistema operacional. Outra opção, atribuir uma área específica para receber todos os sinais para o processo, tá bom? Então, quando o sinal chegar, ele vai para uma certa área lá, e aí as threads que quiserem monitorar esses sinais, elas é que vão olhar lá, tá bom? Seria tipo similar a isso aqui, né? Aqui a thread ela tá vendo se chegou um sinal aqui de interrupção para ela, né? Só que eu só estou fazendo uma metáfora, tá? Porque o sinal aqui
ele vem do kernel, tá bom? Então é o sistema operacional que gera o sinal. Não é esse caso aqui, eu só estou falando que para a gente fazer uma analogia, né? Então a thread, em algum momento, ela vai olhar lá nessa área comum aqui, tá bom? Para ver se aquele processo recebeu algum sinal. Porque aí o que, que acontece? Então, os sinais eles estão sendo colocados nessa área específica, tá bom? E aí eu que sou programador, quando eu escrevo o código lá que eu quero que rode em cada thread, aí eu sei que determinadas threads são responsáveis por tratar determinados tipos de sinais. Aí eu vou colocar no código lá daquela thread, ó, if chegou tal sinal, faça tal coisa. Beleza? Então essas são as opções de como fazer isso. Pools de threads. Né? Para que serve um pool de threads? Cria uma série de threads em um pool onde esperam trabalho. Ou seja, tá? A ideia do pool aqui, pessoal, é assim. Toda vez que o usuário ele quer criar uma thread, que é um processo, né, quer criar uma thread, eu posso criar essa thread do zero, né? E aí depois o processo não quer mais aquela thread, então eu jogo aquela thread fora, né? Vamos dizer assim. Aí o processo quer outra thread, eu crio. Aí ele não quer mais, eu jogo fora. Isso seria um jeito de fazer sem o pool. Com o pool, o que acontece? Quando o processo cria uma thread, eu posso criar uma nova thread, por exemplo. Aí ele joga fora. Aí eu falo, então em vez de eu jogar essa thread fora, eu vou segurar essa thread aqui. Se ele me pedir de novo uma thread, eu já tenho essa thread criada. Porque vocês lembram que assim, para criar a thread, eu vou ter que conversar com o kernel, né? Aí o kernel vai fazer lá aquelas associações, ele vai criar uma thread do kernel, se for nesse modelo aqui, ele vai criar uma nova thread do kernel para associar com essa thread do usuário. Então tudo isso é custoso. Então aí eu vou jogar isso aqui fora, depois quando eu for criar, vou ter que criar tudo de novo, tal. Então o pool de thread, o que que ele faz? Ele guarda a thread. Que aí quando o processo quiser uma nova thread, ele reaproveita uma thread que já está criada lá. Tá bom? Essa que é a ideia, tá? Do pool. Então, quem é programador pode fazer pool de várias coisas, né? Às vezes, sei lá, um exemplo clássico que é usado aí nos cursos de programação, né? É criar pool de conexões, né? Então você fala, eu vou conectar com o banco de dados. Né? Em vez de toda vez que eu for criar, for acessar o banco de dados, eu criar uma nova conexão, ou então tipo eu crio essa conexão e retenho ela dentro de uma thread para toda vez que aquela thread for usar a conexão eu ter lá essa conexão criada, mas aí eu tipo eu não compartilho essa conexão com outras threads. Então tudo isso é ruim. O ideal seria o cara ter um pool de conexões. Aí toda vez que o cara for usar a conexão, ele não vai ter o tempo lá de criar uma nova conexão, ele vai lá e pega uma conexão que já está criada, usa e devolve para o pool, entendeu? Ele não precisa gerenciar aquilo também, né? Ficar assim, como que eu vou reter essa conexão para mim, né? Para eu usar depois, isso também não seria eficiente, tá bom? O pool é o cara responsável por gerenciar os recursos que são compartilhados. Tá bom? Então é mais digamos, um princípio de engenharia de software, eu diria, né? Não sei nem se tipo, é padrão de projeto, né? É padrão de projeto, tem a ver com engenharia de software, né? Então aqui é esse padrão de pool aplicado a threads. Então eu não preciso criar uma nova thread toda vez que o processo quer uma thread. Eu posso manter um pool de threads e à medida em que eu for precisando, eu vou aumentando o tamanho desse pool, né? Dependendo aí de como o pool está implementado, ele pode ter um tamanho variável, né? Ou ele pode ter um tamanho fixo também, vai depender da situação. Vantagens, então. Em geral, ligeiramente mais rápido para atender uma solicitação com uma thread existente do que criar uma nova thread. Esse ligeiramente é aquela coisa, né? De grão em grão a galinha enche o papo, né? Se você for olhar para uma, né, o tempo de criar uma thread, o tempo de pegar uma thread do pool, às vezes a diferença é muito pequena, mas quando você vai ver lá, executando isso várias vezes, né, aí é que vem alguma diferença. Coloca um limite, seria o tamanho do pool,
para a quantidade de threads alocadas a um processo, evitando excesso de threads ativas. Então aí você está falando de um pool que tem um tamanho, um limite no tamanho, né? Então seria uma vantagem, porque às vezes o processo está criando uma quantidade excessiva de threads, né? E aí o pool ele é quase parecido aqui com de um certo sentido, tá? É parecido com isso aqui num certo sentido, que é assim, né? O que é sempre aquele princípio de economia de recurso, né? Então aqui a gente estava falando do modelo, na verdade era isso aqui. Estava falando do modelo muitos para muitos, né? Que eu tenho várias threads de kernel associada a várias threads de usuário, só que geralmente eu vou ter um número menor aqui de threads de kernel associadas as threads de usuário. Aí aqui, ó, o que ele está falando do pool seria isso aqui num nível acima, tá? Então assim, esquece o kernel aqui. Então aqui, vamos olhar para esse desenho como se aqui, tá? Só vamos reaproveitar o desenho, tá? Esquece o que está escrito aqui, ó. Então imagina que agora embaixo seriam as threads de usuário de fato que eu estou criando e que estão no pool. Aí quando eu quiser criar uma thread, eu vou pegar uma thread do pool para usar aqui, ó. Então aqui seria de forma meio abstrata, né? Como se eu tivesse para o usuário a sensação de que ele tem 4 threads. Só que fisicamente falando, só existem 3 threads de usuário de fato, né? Por quê? Porque ele está usando as threads do pool. Então ele pega a thread do pool, ele acha que ele está pegando às vezes uma thread nova, mas na verdade ele está pegando uma thread que já estava criada, tá bom? É mais ou menos isso, tá? Eu tô fazendo uma analogia aí. Certo? Então, enfim, eu não sei se essa analogia que eu fiz foi boa, mas imagina assim, a mesma coisa que você quer andar de bike, né? Em vez de você comprar uma bike, você vai alugar uma bike, né? Então a bike tá ali, ou um carro, né? Um carro dá muito trabalho de comprar, né? Você tem que passar o carro pro teu nome, não sei o quê. Alugar o carro é muito mais fácil, né? Então seria isso, em vez de você criar uma nova thread, você vai pegar a thread do pool, ela já está criada. Só que assim, fazendo essa analogia do carro, essa eu gostei. É claro que assim, se você tem 100 pessoas interessadas em alugar carro ao mesmo tempo, você tem que ter 100 carros no pool, senão você não vai conseguir, né? A não ser que você fale assim, ó, num intervalo de tempo, vamos supor, de uma semana, eu tenho 100 pessoas querendo alugar carro, mas elas não vão usar o carro simultaneamente. Uma vai usar na segunda-feira, a outra vai usar na terça. Aí eu posso ter uma estimativa e chegar à conclusão que com 30 carros eu consigo alugar esses carros para essas 100 pessoas ao longo de uma semana. Entendeu? Então essa é a ideia do pool. Eu vou ter o tamanho do pool pensando em atender a minha demanda real, né? Só que isso vai ficar menor do que, tipo, se todos as 100 pessoas comprassem um carro, eu ia precisar de 100 carros. Agora, eu tendo o pool de carros e alugar esses carros para essas 100 pessoas, às vezes com 30 carros eu dava conta de atender a demanda dessas 100 pessoas, tá bom? Então essa é a ideia do pool de threads. Então, eu vou ter no pool uma quantidade suficiente para atender a demanda real dos processos, que eles estão querendo um certo número de threads. Só que às vezes eu não preciso criar tudo aquilo, entendeu? Com menos threads eu consigo atender essa necessidade deles. Certo? O Java oferece aqui, ó, 3 arquiteturas de pool de threads, que seria executor de única thread, é pool de tamanho 1, tá bom? Executor de tamanho fixo, pool de tamanho fixo, né? Então o 1 é um tamanho fixo, só que é fixo em 1, né? Aqui é um fixo arbitrário, né? Eu posso fixar em 10, em 30, o valor que eu quiser. Pool de threads em cache, pool de tamanho ilimitado, tá bom? Então ele vai mudando aqui dinamicamente, de acordo com a necessidade, certo? Uma tarefa a ser atendida em um pool de threads. Então vamos ver como codar isso em Java. Então aqui eu tenho uma tarefa, tá? Ela implementa lá runnable,
e dentro do método run ela faz alguma coisa aqui, tá bom? No caso ela está imprimindo aqui, ó. Estou trabalhando na tarefa e tal, beleza. Faz alguma coisa. Agora vamos ver como que a gente usaria o pull aí no Java, né? Aí, ó, eu vou pular aqui uns... Ah, tá lendo os argumentos e tal, não vou explicar. Ele tem um número de tarefas aí que ele quer. Aí, ó, como que cria o pull aqui, ó? Então, eu estou pegando um método estático aqui, ó, dessa classe e estou pedindo um novo pull, né? Aí eu tenho esse novo pull. Aí, como que eu faço? Ó? Eu jogo dentro do pool as tarefas. Então, note que aqui, ó, eu não estou mais instanciando thread. Vocês lembram lá? Ó, vou voltar no código aqui. Ó. Quando eu crio uma thread, ó, eu dou new na thread e dentro do construtor da thread eu dou new no objeto lá que é runnable, certo? Que implementa runnable. No pool, eu não estou mais dando new na thread. Eu estou dando new só no runnable. O task aqui para a gente implementa runnable, né? Então, na hora de eu pedir para o pool executar, eu só dou para ele o runnable. Então, o nosso exemplo do carro lá, ó, tinha 100 carros, né? Então, era 100 pessoas, né, que queriam alugar carro. Então, as 100 pessoas fizeram essa requisição. Aqui, eu quero um carro. Só que, às vezes, lá dentro eu só tenho 30. Eu vou gerenciar isso, eu vou pegando essas threads e vou, com essas 30 threads, eu vou executar as 100 que me foram pedidas, tá bom? Então essa é a ideia do pool. O fato de você falar para mim, ó, eu quero 100 tarefas, não significa que eu vou criar 100 threads. O pool aqui é que vai determinar esse tamanho. Nesse caso aqui, ó, desse pool, ele é de um tamanho dinâmico aí que ele vai olhar como que está o ambiente lá e vai ver se ele aloca mais ou menos threads, tá bom? Ele vai ver o número de processadores que tem, vai ver como que o sistema está muito carregado ou não está, né? Certo? Se eu tivesse pego um pool de tamanho fixo, sei lá, 10, né? Então, se você me passasse 100 tarefas, eu ia usar essas 10 threads, dividir, né, para executar essas 100 tarefas. Beleza? Depois, e aí depois aqui na hora de matar o pool, né? Então eu chamo esse método aqui, ó, shoot down, né? Aí, ó, ele só vai terminar depois que todas as threads do pool completarem, tá bom? Então o fato de eu dizer aqui, ó, não preciso mais desse pool, né? Pode shoot downsar ele, né? Isso só vai acontecer depois que ele terminar todas as tarefas, tá bom? Então depois que terminar as tarefas, ele termina o pool. Beleza? Dados específicos da thread. Permite que cada thread tenha sua própria cópia dos dados. Desculpa, tá? Só deixa eu voltar aqui, ó. Vocês estão vendo que é assim, né, pessoal? É fácil você entender, só um comentário breve aqui, ó. É fácil você entender o que é um pool de thread, né? O difícil é você conseguir fazer uso disso de forma razoável, né? Assim, então, assim, em que situação que isso se aplica, né? Então, assim, que tipo de programa que eu vou criar tanta thread assim, que depois eu preciso de um pool? O que é melhor? Eu ter o pool dinâmico, ou pool com tamanho fixo? O que é melhor, né? Ou pool de tamanho 1, né? Que a gente viu aqui, ó, tem pool de tamanho 1, né? Que às vezes o meu processo, ele vai ficar criando thread toda hora, mas ele nunca cria, tipo, duas threads. Ele cria uma thread, então tem a thread que eu chamo lá que é a thread principal, tá? Isso é um termo informal, tá? Que eu uso só para dizer que é a thread onde o teu programa começou, né? Então, fora essa thread, vamos dizer que o seu programa ele só cria mais uma. Só que ele cria toda hora, né? Ele cria, depois termina e cria de novo, né? Várias vezes ele vai fazer isso. Então, às vezes você fala, eu vou ter um pool de tamanho 1, né? Que aí eu não preciso ficar recriando a thread, eu só uso de novo a thread, né? Aí eu crio um pool de tamanho 1. Né? E quando que eu poderia criar um pool com um tamanho fixo, mas não com um, né? Um outro tamanho, né? Falar, eu sei que eu vou rodar numa máquina que tem 8 processadores e eu sei que essa máquina, basicamente, ela vai ficar dedicada só para mim. E eu sei que o que eu vou fazer de cada thread ela tem. Lembra que a gente falou que os processos eles têm burst de CPU
e aí burst de entrada e saída, e ficar alternando, né? Aí vamos supor que eu sei que, meu, nessas threads aqui, elas são basicamente threads que usam CPU só. Então ela fica lá no burst de CPU direto, ela nem faz requisição de entrada e saída. Então eu sei que posso ter 8 threads só, porque aí tipo, cada thread vai ocupar um processador, né? Então eu vou botar um pool de tamanho fixo, entendeu? Enfim, então você vai, sabe, não é tão fácil você, num dado contexto concreto ali, você conseguir fazer uso desses recursos, tá bom? Então saber o que é um pool, beleza. Agora saber usar o pool direito, aí é outros 500, né? Aí você só vai ver isso num curso de processamento paralelo, né? Para você entender melhor essas coisas aqui, como usar, tá bom? O que é tal, beleza. Agora fazer um bom uso disso é outros 500, tá bom? Dados específicos da thread. Permite que cada thread tenha sua própria cópia dos dados. Exemplo, cada thread vai tratar uma transação e, portanto, guarda o número da respectiva transação. Útil quando você não tem controle sobre o processo de criação de thread, por exemplo, ao usar um pool de threads. Uma mesma thread pode ser reutilizada para realizar o trabalho de duas ou mais threads, entre aspas, certo? Então, quando a gente viu aqui nesse caso, né? Ó, então aqui eu estou colocando a tarefa lá dentro de pedindo, né, para essa tarefa ser executada dentro de alguma thread do pool. Eu não tenho mais controle se de repente duas tarefas diferentes vão ser executadas dentro de um mesmo objeto lá, thread, né? Então não adianta eu usar uma região lá, declarar uma variável, porque assim, ó, vamos só voltar aqui, ó. Aqui, né? Então, por exemplo, ó, dentro quando eu dou new lá na task, ela tem as variáveis dela lá, né? Eu posso declarar uma variável aqui dessa task, né? Então, quando eu for rodar a thread, eu tive que dar new, vamos supor, ó, eu quero comparar duas coisas aqui, ó. Imagina que imagina que esse número que vem aqui, ó, número de tasks é 10, tá bom? Então vão ser 10 tarefas que eu vou executar, certo? Aí, imagina que assim, eu vou fazer de dois jeitos diferentes. Um jeito seria eu dar new na thread, como a gente tinha feito antes aqui, ó. Cadê? Aqui, né? Então eu poderia ter um for lá que cria 10 threads e dentro de cada uma colocando uma nova task e dando start nela. Isso seria um jeito. O outro jeito, eu poderia criar um pool de tamanho 3, sei lá, e aí eu criar 10 tasks e pedir para elas executarem a partir desse pool. Ou seja, eu teria 3 threads só, de fato, né? Que elas iam executar essas 10 tarefas, tá bom? Isso ia ser gerenciado pelo pool. Qual é a diferença aqui, ó? Dentro da classe task, eu poderia criar atributos aqui da task, né? E aí, eu tenho uma região de memória que é específica dessa task, certo? Quando eu for rodar lá dentro da thread, ele vai ter essas variáveis lá que ele pode usar, certo? Nossa, agora eu me embananei, hein? Eu me embananei. Não, eu me embananei aqui, pessoal, desculpa. Calma lá. Eu ia falar uma coisa aqui que agora eu me toquei que não serve. Desculpa, pessoal. Desculpa. Eu ia bolar um exemplo aqui que não fui feliz no exemplo que eu ia bolar. Vamos fazer o seguinte: eu vou continuar no slide, depois eu vejo se eu consigo consertar o exemplo que eu queria dar, tá bom? Porque alguma coisa aqui não encaixou direito. Então deixa eu continuar o slide, depois eu vejo se eu consigo consertar o exemplo. Tá bom, então vamos ver o código aqui, ó. Vamos ver o que ele está falando aqui desse negócio dos dados específicos da thread. Então aqui, ó, esse cara aqui, ó, thread local, tá? Ele está sendo declarado como estático, tá? Então, portanto, né, eu tenho um único dele, eu não tô toda vez que eu criar um objeto aqui service, eu não vou ter um novo, porque isso aqui é estático, tá bom? Espero que vocês saibam o que isso tem, o que isso significa no Java, né? Aí eu também tenho um método estático aqui, ó, transaction, e também tem outro método estático aqui, ó, get error code.
Beleza? Então essa classe service, ela faz isso aqui, ó. Tem a transação, o erro, código de erro, e ela tem esse código de erro, esse objeto aqui que é do tipo local, thread local, tá bom? Aí aqui, ó, na classe worker, que implementa runnable, eu tenho também um cara desse estático aqui, ó, desse tipo aqui, ó, service, né, declarei como estático, portanto eu vou compartilhar esse objeto entre todas as threads, né? Aí dentro do meu método run, eu estou chamando a transação lá, transaction, né? Então ele está realizando uma transação. Só que aqui, ó, todas as threads, acho que foi esse que foi o furo, acho que agora eu entendi qual que foi o furo. É porque eu queria ter algo estático aqui. Então esse provider aqui, ó, ele está compartilhado entre todas as threads, tá bom? Então é um recurso que está sendo compartilhado entre todas as threads, certo? O exemplo que eu ia dar lá ia estar furado porque eu não levei isso em conta. Então eu estou chamando aqui o método transaction, que é um método estático, tá? Até assim, ó, esse tipo de construção eu nem gosto, tá? Porque você olhando nessa linha aqui, ó, não dá para perceber que é um método estático, mas a linguagem Java permite fazer isso, né? Porque, ó, na verdade o transaction é um método estático, tá bom? Então, na verdade eu deveria escrever aqui, ó, service.transaction, tá bom? Método estático. Beleza. E aí depois, se der erro na transação, aí eu quero imprimir o código de erro, que também é estático, certo? E agora, qual que é o problema aqui? O problema é que assim, lembra que a gente está rodando multithread, a gente não sabe quando que esse negócio vai trocar de contexto. Então imagina que eu estou aqui rodando, ó, o run de uma thread. Aí ele executou a transação, deu um erro de código 1, por exemplo, que é saldo indisponível, vamos supor. Tá? Então deu o código de saldo indisponível. Só que antes dele ir para essa linha aqui do print ln, ele trocou de contexto, executou uma outra operação. Aí a outra operação devolveu o código lá, erro porque o CPF é inválido, por exemplo. Aí quando ele voltar para o contexto, para outra thread que tinha chamado primeiro, ela vai pegar o código de erro errado, o código de erro errado é boa, né? Ele vai, sabe, ele queria pegar o erro que deu aqui, ó, nessa transação dessa thread, que era o saldo insuficiente. Só que esse recurso está sendo compartilhado por outra thread. E aí ela mudou o código. E aí? A pergunta é como que eu faço para, usando esse recurso compartilhado entre várias threads, eu consiga manter um estado separado das threads. Então, eu queria ler aqui o meu código de erro, não o código de erro de outra thread, né? Como que eu faço isso? Tá, eu faço isso do jeito que está aqui. Eu tô me confundindo, no final da aula é assim mesmo. Eu faço isso do jeito que está aqui. Mas como, né? Então, assim, por que que isso funciona, né? Por que que não vai dar o problema, né? Então, eu falei que poderia dar. Nesse caso, não vai dar. É engraçado porque eu tô enrolado, né? Mas, assim, por que que não vai dar problema aqui? Porque esse cara aqui, ó, provider, ele é do tipo thread local, tá? Então, esse cara aqui, ó, quando. Não, eu tô viajando. Nossa, viajei, né? Viajei. Não é o provider, é que o código tá mal escrito pra caramba aqui, né? Eu tô dando a. Eu vou dividir a culpa aqui com o slide, tá? O slide tá mal escrito. Aqui, ó, depois eu mesmo vou alterar lá, tá bom? Então, quando eu colocar lá no e-disciplinas, eu vou alterar esse código aqui, tá bom? Porque assim, na verdade, ó, eles estão usando o método estático. Então, deveria colocar aqui, ó, service.transaction e aqui service.getErrorCode, beleza? Então isso eu vou mudar, vou colocar lá no e-disciplinas, tá bom? Aí, ó, o que que acontece, ó? Vamos ver o que que faz aqui, ó, dentro do error code. Ele chama dentro desse objeto error code, ele chama o método get,
tá bom? E quando que ele seta o código de erro? Aqui, ó, quando dá erro, tá? Então, dentro da transação, deu erro, então eu estava aqui no try, tentando fazer a operação, deu erro, caiu no catch. Aí eu jogo aqui a exceção dentro desse objeto error code. Que objeto que é esse? Ó? Qual é o tipo desse objeto? É o thread local, tá? Esse cara aqui, ó, thread local, se eu chamar o set dentro de uma certa thread, tá bom? Então eu tô na thread, vamos dar nome aos bois aqui, ó. Vamos supor que eu tenho uma thread tentando fazer saque e eu tenho uma outra thread tentando fazer transferência, certo? Então, ó, eu tô aqui, ó, na thread de saque. Tentei fazer o saque, aí deu erro, saldo insuficiente. Só que trocou o contexto, tá bom? Então, quando deu saldo insuficiente, ó, caiu aqui, ó, ele setou o saldo insuficiente aqui no thread local. O thread local também é estático, ó. É o mesmo objeto compartilhado entre várias threads. Trocou o contexto. Aí agora foi para eu falei transferência e saque, é isso? Agora eu mesmo não sei. É isso, né? Transferência e saque. Aí, puta, meu, hoje eu não tô legal, viu? Hoje eu não tô legal. Eu vou anotar as coisas que eu tô falando, porque eu tô me enrolando demais aqui. Eu tô perdido no que eu tô falando. É difícil a gente falar sem também não anotar nada, né? Então eu vou falar, uma thread é saque, a outra é transferência. Vamos começar de novo, pessoal. Respira. Vamos lá, eu vou tomar uma água aqui. Agora sim, vamos lá. Então eu tenho uma thread de saque, e você anota aí você também, né? Pra você não se perder no que eu tô falando. Então eu tenho uma thread de saque, uma thread de transferência, tá bom? Aí eu vim aqui na thread de saque e chamei o método transaction, tá? Que é a que vai fazer a transação de saque. Aí vamos supor que deu um erro aqui, ó. No meio do erro deu, no saque deu saldo insuficiente. Então eu vou anotar aqui, ó, saldo insuficiente. Foi o erro que deu. Aí ele setou aqui, ó, saldo insuficiente nesse thread local que é compartilhado entre as duas threads. Trocou o contexto. Foi agora para a thread de transferência. Aí ele chamou aqui, ó, transaction. Ops. Aí ele, de novo, chegou aqui, ó, dentro do try, deu erro. Na transferência deu CPF inválido. Então ele deu o erro aqui, caiu no cat, colocou lá dentro desse thread local que é compartilhado entre essas duas threads. Então ele falou o erro é CPF inválido. Beleza. Trocou de novo o contexto, voltou para a thread do saque. Agora na thread do saque ele quer saber qual foi o erro, tá? Aí o que vai acontecer? Ele vai devolver o erro, saldo insuficiente. Como que ele faz isso? Tá? Como que esse objeto thread local consegue saber que, mesmo tendo tido essas trocas de contexto aqui, ele consegue falar para mim qual é o código correto? Por quê? Isso aqui é simplesmente implementado internamente como um mapa que ele vai associar a thread que estava rodando naquele momento. Então, lembra que ó, a gente viu aqui para trás, ó, deixa eu ver aqui, ó, aqui para trás ó, a gente viu que a classe thread ela tem um método estático que ela devolve uma referência da thread que está sendo executada no momento, né? Então aqui, ó, como que esse cara thread local, ele sabe exatamente qual era a thread que estava executando quando deu o tal do erro do saldo insuficiente? Porque ele sabe qual era a thread que estava executando, entendeu? Então ele fala, estava executando tal thread, então aí quando voltar para essa thread, que ele falar qual foi o erro que deu, ele vai falar, você é da thread de saque, né? Então para você o erro foi saldo insuficiente. Quando voltar o contexto para a thread da transferência, aí ele vai falar, quando ele falar qual foi o erro o código de erro. Para você foi CPF inválido, entendeu? Porque ele associa
a thread que está sendo executada no momento. Beleza? Aí você vai falar assim, mas por que que eu mesmo não faço esse controle, dado que eu sei qual é a thread, não sei o que lá. Isso aqui é especialmente útil para quando você não tem o controle do processo de criação da thread. Por exemplo, quando você está usando pull, tá bom? Então é útil quando você não tem controle sobre o processo de criação de thread, tá? Então quando, por exemplo, o pull faz isso, tá bom? Então aí esse thread local ele vai conseguir saber associar para você qual era a thread que estava executando. Você não tem esse controle porque, né, você não estava fazendo o pull, entendeu? Beleza? Então, quando você quer compartilhar um recurso entre várias threads, mas você quer ter uma região de dados específica para cada thread, que aqui no caso é a região que guarda o código de erro específico daquela thread. Beleza, pessoal? Um pouco confuso aí, me confundi um pouco, desculpa aí, mas acho que deu para sacar aí qual é a ideia, né? Beleza, estamos acabando aí já. Deixa eu tomar mais um pouquinho de água. Ativação do escalonador. Os modelos muitos para muitos e de 2 níveis exigem. Tá vendo? Aqui tá falando de 2 níveis, né? Lá antes estava falando de nível 2, né? É 2 níveis, eu acho que é o nome certo. Os modelos muitos para muitos e de 2 níveis exigem comunicação com o kernel para manter o número apropriado de threads de kernel alocados ao processo. A ativação do escalonador, e aqui a gente está falando de qual escalonador, né? É o escalonador de threads do usuário, que é implementado pela biblioteca de threads, tá bom? Então é o escalonador que é responsável por fazer o escalonamento das threads do usuário, tá? Não das threads do kernel, tá bom? Então a ativação do escalonador ocorre através de upcalls, um mesmo mecanismo de comunicação do kernel para a biblioteca de threads. Exemplo, quando há um deadlock entre as threads de usuário, o kernel pode fazer um upcall. Aqui foi sacanagem, né? Que deadlock é um conceito que a gente não viu no curso ainda, né? Não foi um exemplo muito feliz, né? Agora antecipando aí, ó. Deadlock, pessoal, a gente vai estudar isso depois, tá? Mas o deadlock é quando a gente tem dois processos, ou então duas ou mais, né? Dois ou mais processos, ou duas ou mais threads travadas, uma esperando pela outra, tá? E há numa trava que vai ficar ali para sempre, tá? Então imagina que o que eu gosto de brincar é assim, você tem uma criança querendo brincar com quebra-cabeça, vamos supor, e outra criança querendo brincar com o mesmo quebra-cabeça. Só que as duas, elas começaram a brincar e uma foi montando um pedaço, a outra foi montando outro. Aí chega um momento que uma criança fala para outra, ó, eu não vou liberar aqui o meu quebra-cabeça enquanto você não me der essas peças aí. Eu preciso dessas peças para eu terminar de brincar. E a outra criança faz a mesma coisa, tipo assim, eu preciso do que está aí na tua mão para eu terminar o meu. Enquanto isso, eu não posso terminar de brincar. Só que nenhuma das duas vai ceder, né? Então, cada uma vai ter lá na sua mão um pedaço do quebra-cabeça e esperando pela outra, tá bom? Então, um exemplo de deadlock. Depois a gente vai olhar isso com mais calma. Eu só estou falando agora porque apareceu aqui, só para a gente entender o exemplo. Então, esse aqui é um tipo de exemplo em que o kernel ele pode querer fazer um upcall, né? Para falar assim, ó, eu vou ter que derrubar essa thread, né? Essas threads estão travadas, então ele poderia fazer uma upcall para pegar os recursos, por exemplo, né? Então é como se o pai das crianças falasse, ó, vamos aqui, ó, quem pegou primeiro, quem começou vamos aqui, dá você para fulano, toma aqui as peças de um e dá para o outro, por exemplo, né? Então seria um exemplo aqui de um tipo de upcall que poderia ser feito, né, para tomar os recursos da thread, por exemplo, né? Então a ativação do escalonador ocorre através de upcalls. Para a thread de usuário, o LWP, que é esse Lightweight Process,
tá? Que é digamos, um processo leve, vamos dizer assim, né? Então, esse lightweight process, o que ele é, né? Ele é uma estrutura de dados que está entre a thread de usuário e a thread de kernel, tá bom? Então, vocês lembram lá que sabe, quando a gente fala tem aquele PCB, né? Que são os dados que interessam do processo, né? Que a gente guarda naquela estrutura de dados. Aqui é uma outra estrutura de dados, tá? Que ela guarda as informações referentes aqui a essa associação entre thread de usuário e thread de kernel, tá bom? E ela tem esse nome aqui, Lightweight Process, tá bom? Então ela representa um processador virtual, tá? Então tudo que essa thread está executando é como se estivesse executando dentro desse processador virtual, vamos dizer assim, tá bom? Aí o Lightweight Process roda no espaço do processo. Então isso não é guardado no espaço do kernel, é guardado no espaço do processo. Não precisa mudar para modo kernel. Ou seja, né, sempre lembra que a gente já falou disso, né, que isso é melhor para o desempenho, não ter que ficar trocando toda hora de modo, né, do modo usuário para modo kernel. Beleza? Então o escalonador ele vai usar esses lightweight processes aí, tá bom? Através de opcalls aí. Então ele vai falar, ó, troca aqui para essa thread aqui. Então é como se ele estivesse chamando passando o controle, né, para esse processador aqui, virtual, tá bom? Pthreads. E também assim, tá, pessoal? Só assim, tem alguns detalhes que, assim, conceitualmente não tem assim nada substancial, tá bom? Porque às vezes a gente fica assim, mas eu não entendi direito o que é o lightweight process. Mas na verdade isso é uma estrutura de dados usada para, né, para guardar aqui a conexão, vamos dizer assim, entre o mapeamento, né, entre a thread de usuário e a thread do kernel, né? E que assim não tem muito o que falar sobre isso, né? Assim é assim que funciona, mas não tem uma grande função, tá? Eu falo isso porque geralmente às vezes a gente fica com uma sensação de que não entendeu. E não é porque não entendeu, é porque o negócio não tem lá assim muita substância, entendeu? Então é isso, é só uma estrutura de dados que está aí entre a thread de usuário e a thread do kernel e que ela é usada toda vez que o escalonador vai trocar de contexto, ele vai usar essa estrutura aí, tá bom? Pthreads, uma API padrão POSIX, né, que então todos os sistemas operacionais que seguem esse padrão, eles vão implementar essa API para criação e sincronismo de thread. O sincronismo a gente vai estudar mais para frente. A API especifica o comportamento da biblioteca de threads, mas a implementação fica para o desenvolvimento da biblioteca, tá bom? Então geralmente é isso, né? Quando a gente fala POSIX aqui é mais um conjunto de interfaces, né? O que tem que fazer, o como vai ser feito lá por baixo dos panos, fica a cargo de quem for implementar isso aí. E o quem, no caso, é o sistema operacional, né? Que implementa isso. Exemplos aqui ó, de sistemas operacionais que implementam essa biblioteca Pthreads aí. Solaris, Linux e macOS, tá? Que são os sistemas que têm kernel Unix, né? Certo, pessoal? Então, finalizamos aí. Bom final de semana aí para quem estiver assistindo as aulas já para mais perto do final de semana. E boa semana para quem for assistir as aulas aí no começo da semana. Abraços, tchau, tchau.